Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: polícia frustra arremesso de drogas no presídio aqui de Erechim. Homem é preso com espingarda em Mariano Moro. E também, CODER é pauta governança colaborativa aqui em Erechim. Além disso, a Prefeitura anuncia que irá alugar um antigo prédio do Barão do Rio Branco e colocará lá a escola pública. Essas e outras notícias você vê a partir de agora do Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta sexta-feira. Estamos começando por aqui com as notícias da nossa região. Imagem de Erechim na sua tela, temperatura na casa dos 20 graus nesse momento, céu nublado, tem previsão de chuva aí na capital da Amizade ao longo do dia de hoje. Vamos começar falando de segurança pública. Olha, a polícia frustrou um arremesso de drogas no presídio aqui de Erechim. Foi durante a tarde desta quinta-feira, quando os policiais que trabalham no projeto Sentinela perceberam que 2 rapazes arremessaram objetos para dentro do presídio aqui de Erechim. E após fugiram em um carro modelo VW CrossFox. Um veículo com as mesmas características foi abordado lá na rua São José, no bairro Linho. 2 adultos e 2 menores de idade foram abordados e através das imagens verificou-se que os 2 menores teriam sido os autores do arremesso. 4 pacotes foram encontrados no telhado da casa prisional, contendo 490 gramas de maconha, 51 gramas de crack e 15 buchas de cocaína, além de uma porção de 91 gramas de cocaína, ainda não fracionada, 2 aparelhos celulares e um carregador. Diante dos fatos, os homens de 25 e 39 anos e os menores de 16 e 17 anos foram encaminhados para a delegacia. Todos eles foram ouvidos e liberados. Também um homem foi preso com uma espingarda lá em Mariano Moro. Olha, um homem de 41 anos de idade foi abordado em um carro na comunidade de linha Porto Brum, na comunidade de Três Pinheiros, no interior de Mariano Moro, na tarde desta quinta-feira. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma espingarda calibre 22 e 34 munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos, o mesmo foi preso, apresentado à delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi ouvido e logo após pagar fiança, ele foi liberado. Vamos falar da nossa região agora. Olha, o CODER realizou na última quarta-feira aqui em Erechim um evento presencial e online com o objetivo de lançar um projeto de liderança colaborativa. A iniciativa busca unir a classe empresarial e várias entidades a decisões tomadas pelos poderes públicos. Veja. Um encontro presencial e online marcou na noite desta quarta-feira mais um ciclo de conversas entre representantes do Conselho de Desenvolvimento do Alto Uruguai, o CODER, que une diversas entidades privadas com autoridades públicas de Erechim e da região. O objetivo é criar um programa de governança colaborativa para o desenvolvimento. Bom, a gente está muito feliz com essa data, porque nós temos hoje um momento especial de divulgação e de integração de toda a nossa comunidade com esse projeto. Esse conselho se espelhou numa feliz ideia que Maringá teve, e com esse palestrante hoje, o Silvio, vai nos trazer aí uma série de maneiras e de métodos para nós trazermos para Erechim também essa união das entidades, essa junção de ideias, e com a união nós superarmos e encontrarmos o melhor caminho para a nossa cidade e para a nossa região. A iniciativa, que de forma presencial ocorreu no Polo de Cultura, seguindo todos os protocolos sanitários em tempos de pandemia, tem sido bem recebida, segundo o presidente do CODER. Com muita alegria e entusiasmo, inclusive o poder público, o prefeito nos recebeu hoje lá, e com total apoio, entusiasmo, já determinou que todos os secretários serão partícipes, nas nossas comissões aí, e isso é fundamental para a gente ter sucesso. Esse sucesso que não é para nós, não é para a CIE, ou enfim, para qualquer uma das entidades, é para a nossa cidade e para a nossa região. Além de secretários municipais, vereadores, a presidente do Legislativo, Ana Oliveira, e o prefeito de Erechim, Paulo Polis, também participaram da iniciativa. É sempre importante nós trazermos experiências vindas de fora, estabelecer conexões. Eu acho que a grande
a grande sacada dos municípios, de todos os municípios, eles têm que construir pontes com quem já fez, pontes com quem está fazendo. Nós precisamos unir o público e o privado, como está acontecendo aqui, gestão pública com a iniciativa privada. Eu acho que é uma bela iniciativa, tem tudo para render bons frutos para a cidade e principalmente no planejamento de médio e longo prazo. Eu acho que isso é fundamental, deixar claro que essas coisas que acontecem, que estão sendo colocadas pelo CODER, não é coisa que vai acontecer amanhã. Nós estamos pensando em Erechim para 10, para 15, para 50 anos. Isso é fundamental. De acordo com os organizadores, a partir de agora, a iniciativa entra em fase de mobilização, onde deve ocorrer a apresentação do que se pode fazer e colocar isso no papel, criando uma agenda de ações estratégicas e instituir uma governança responsável por operacionalizar o processo. Então, um momento importante esse em que a CIE se apresenta também como uma das entidades, né, que numa união conjunta resolveram se unir e desenvolver esse projeto que a gente considera talvez o mais importante dos últimos tempos, né? E assim esperamos que a comunidade nos aceite, que nos ajude a desempenhar a função necessária, o papel necessário para realmente desenvolver a nossa cidade e região. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, no Bom Dia Entrevista, a gente vai rever uma entrevista da Taine do Carmo com o presidente da CIE, e do presidente da CIE Jovem, falando exatamente sobre o CODER. Então, daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Notícias. E olha, a Prefeitura de Erechim anunciou que irá alugar o prédio onde ficava o Instituto Barão do Rio Branco, no centro aqui de Erechim. A escola foi desativada e o prédio vendido no ano passado. Agora, a Prefeitura de Erechim anunciou que já está o andamento pronto para alugar o local, que será transformado em uma escola infantil a partir de março de 2021. A notícia foi divulgada pelo prefeito Paulo Alfredo Polis em um vídeo nas redes sociais no início da noite de ontem. Segundo ele, os recursos para o pagamento do aluguel virão do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Veja. Boa tarde, eu estou passando aqui para informar que agora há pouco conseguimos efetivar o fechamento aí de uma negociação do contrato de aluguel com a estrutura física do Colégio Barão do Rio Branco, depois de avaliações externas que nós fizemos e também a avaliação interna aqui para a Secretaria de Administração, conseguimos chegar a um valor que o proprietário aceitou. Com isso, a partir desse momento, a Secretaria de Educação já vai trabalhar para efetivar o colégio aí a partir de março, né? É um colégio de educação infantil que nós estaremos colocando em funcionamento com a capacidade de 500 crianças em ensino integral ou mais de 1.000 em ensino parcial. É importante dizer que nós temos uma demanda de mais de 1.300 vagas nessa área. Então, esse colégio vem para suprir uma carência que nós temos e uma carência grande que nós temos e há muito tempo. Dizer também que o recurso para a manutenção desse colégio vem do Fundeb, né? Fundeb, que é um recurso do governo federal, então ele vai ter um equilíbrio econômico-financeiro através dos recursos do Fundeb e do outro lado também vai vai suprir uma carência social que é muito importante na área de vagas de educação infantil. Tá? Uma boa notícia, eu acho que é por aí que nós andamos e começamos bem na área de educação. Um abraço. Tá aí, né? Uma boa notícia aqui para a nossa região, uma boa notícia para a nossa cidade, né? Mais escola é sempre importante. E olha, a Aurora inaugurou um novo restaurante industrial da unidade de aves aqui de Erechim. Com isso, o local que era alugado pela cooperativa da prefeitura já está desativado. E a expectativa é que algumas secretarias, como por exemplo a Secretaria de Educação, vão lá para aquela área que era da antiga Cotrel. Mas o Natan Breitenbach mostra para a gente agora como é que foi a entrega dessa nova unidade industrial de aves aqui de Erechim para os restaurantes da Cotrel. Vamos ver a reportagem. A Cooperativa Central Aurora Alimentos entregou nesta semana um conjunto de obras e melhorias na unidade de abate e processamento de aves em Erechim.
Os investimentos totalizam 19 milhões de reais e o ato de entrega do novo restaurante industrial reuniu dirigentes e colaboradores. A estrutura, com cerca de 670 metros quadrados, possibilita o preparo de 3.000 refeições por dia, entre café, almoço e jantar. De acordo com o presidente da cooperativa, os novos ambientes incorporam as medidas de proteção à saúde em razão da pandemia do coronavírus. Lembrou ainda que, em março, a empresa pagará os valores correspondentes ao programa de participação dos resultados aos trabalhadores. Ao todo, serão beneficiados cerca de 1.456 empregados diretos do frigorífico Aurora Erechim 1. A planta foi adquirida pela Aurora em 2017 e pertencia à cooperativa Tritícola Erechim, a Cotrel. O frigorífico tem capacidade de abate de 113 mil aves por dia e geração de 230,5 toneladas por dia de produtos cárneos. A conclusão final do restante das melhorias está prevista para junho deste ano. Educação. E olha, 4 municípios aqui da região do Alto Uruguai vão receber novos ônibus escolares. A iniciativa do governo do estado busca auxiliar principalmente os estudantes do interior para que cheguem às escolas de forma mais fácil no retorno das aulas deste ano. O governo gaúcho entregou nesta quinta-feira ônibus escolares para qualificar o transporte em regiões rurais do estado, onde a moradia dos estudantes fica distante. Áurea está entre as 41 cidades contempladas. O investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é de quase 10 milhões de reais e cerca de 10 mil alunos serão beneficiados em todo o Rio Grande do Sul. Cada veículo tem capacidade para 44 estudantes e conta com a plataforma para alunos cadeirantes. 10 veículos já estão emplacados e prontos para uso. Nos próximos dias, os municípios de Erval Grande, Aratiba e Carlos Gomes também receberão os ônibus. E no fim de semana acontece o segundo dia das provas do Enem 2021. Nessa etapa farão as provas, além dos alunos que não fizeram na primeira etapa, poderão refazer, além de novos alunos. Veja na reportagem. No segundo dia do exame serão aplicadas as provas de ciências da natureza, que envolvem matérias como física, química e biologia, e também questões de matemática, as mais temidas pelos candidatos do Enem. Acredito que não somente porque ela está cobrando os conteúdos matemáticos propriamente ditos, que historicamente a gente já sabe que o nosso aluno sente dificuldade, mas ela também tem muita leitura, muita interpretação de texto, e isso gera uma dificuldade a mais. A Ana Beatriz, que está prestando o Enem este ano, sabe bem disso. Por isso, na preparação para a prova, ela deu atenção especial às questões de exatas. Meu preparo para a prova de exatas, ele é bem trabalhoso porque é uma prova trabalhosa, né? Além do conteúdo muito extenso, você tem pouco tempo para fazer todas as questões. E muitas vezes você não consegue fazer todas as questões. Então, a melhor forma de você treinar habilidade, agilidade na resolução dos exercícios é fazendo provas antigas, fazendo questões das apostilas, provas de outros vestibulares do Brasil, porque tem muitos conteúdos que se repetem. A aplicação da prova terá 5 horas de duração e é preciso organizar bem o tempo. A dica fundamental dos professores é: ficou preso em uma questão difícil de resolver? Melhor deixá-la para o final e resolver as mais fáceis. Selecione questões que aquilo que você acredita que seja mais fácil para você fazer. E depois, as questões mais difíceis, deixa ela para o final. E faça o máximo possível que o tempo lhe permite fazer. E aí vão as dicas do professor sobre o que fazer nestas horas que antecedem a prova. Nessa reta final, estudos leves, nada de novo. Procure revisar tudo aquilo que você estudou ao longo do seu processo de preparação, tá? E se preocupe com a sua cabeça, principalmente. Nesse momento a gente precisa da responsabilidade de cada um para que a gente consiga passar por esse momento e ir lá e fazer o nosso trabalho. É isso, boa prova.
E uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde atenta aos perigos da automutilação. Em tempos onde a internet é cada vez mais comum na nossa vida, os adolescentes têm sofrido dessa doença que tem atingido aí muitos brasileiros. Veja. Isolamento, tristeza, sintomas que passam muitas vezes despercebidos pelos pais, mas que podem indicar um problema, a automutilação. Muitas vezes eles recorrem à automutilação para afastar sensações ruins, como sensação de vazio, sensação de isolamento, sensação de abandono, sintomas depressivos, ansiosos. A automutilação não tem intenção suicida e por isso confunde tanta gente. Na tentativa de lidar com essa dor interior, braços e pernas ganham cicatrizes, que geralmente começam ainda na adolescência. Segundo pesquisas em todo o mundo, cerca de 20% dos jovens já se automutilaram pelo menos uma vez na vida. No Brasil, é crime incentivar a automutilação e o suicídio. A pena prevista é de reclusão de 1 a 3 anos, em caso de lesão corporal grave ou gravíssima, e de reclusão de 2 a 6 anos se houver morte. Além dessa lei, tem também a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que, dentre outras coisas, orienta profissionais de saúde e de educação em casos de se depararem com lesões autoprovocadas. Aos 15 anos de idade, eu estava passando por uma depressão. Eu não sabia que eu estava passando por uma depressão, eu não sabia que eu estava doente. E eu me sentia muito ruim, eu me sentia uma pessoa que deveria ser punida, uma pessoa que não merecia nada de bom na vida. E eu lembro que aos 15 anos eu me machuquei pela primeira vez. Ainda lutando com as recaídas, Gabriela sabe que aceitar a doença e buscar ajuda foi fundamental. Quando eu falo que as pessoas precisam pedir ajuda, é para entender que elas não estão sozinhas e para perceber essa falta de autocontrole que muitas das vezes o vício cria sobre a gente, porque a automutilação também é um vício. Acho que é bem importante os pais estarem atentos a uma mudança de comportamento, de padrão de comportamento no seu filho. Muitas vezes esse padrão de comportamento muda porque eles estão deprimidos, porque eles estão ansiosos, e isso pode levar a uma automutilação. No início agora de janeiro, a Caixa Econômica Federal completou 150 anos de história. Não é para qualquer um, viu? E no cofre principal da Caixa Econômica estão guardadas relíquias da história do Brasil. Algumas dessas relíquias, a reportagem da TV Brasil, nossa parceira, foi encontrar. E você faz essa viagem no tempo agora conosco. Te liga! Em 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica da Corte Brasileira. Após a proclamação da República, o nome foi modificado para Caixa Econômica Federal. E o banco não guarda apenas grandes valores em dinheiro. Em seu acervo, relíquias guardam também um pouco da história do país, como as famosas poupanças abertas por escravos que juntavam dinheiro para pagar cartas de alforria. Aqui nós temos 2 cadernetas de poupança de 2 pessoas ilustres conhecidas, Cecília Meirelles, 1882, e Graça Aranha, 1896. E ao lado a gente traz o contraste, que são 2 cadernetas de poupança de 2 escravos, o Gustavo e a Dona Antônia Maria. E além da poupança, o banco oferecia ainda empréstimos sob penhor. Ele não nasceu com o nome de penhor. A princípio ele chamava Monte Socorro, exatamente porque era onde você ia para pegar um socorro, um empréstimo, penhorando as suas joias. E para registrar tudo, o livro Caixa continha toda a movimentação de contas com os depósitos, retiradas e cálculos dos juros, tudo escrito à mão. E naquela época, nada de grandes cofres e seus segredos. Um baú era o suficiente. Você vinha, fazia seu depósito, registrava naquele livro que eu te mostrei e guardava aqui. Esse era o cofre de 1861, a famosa Caixa Forte, que é um ícone da nossa história na Caixa. Vamos voltar a falar das notícias gerais do nosso país? E olha, uma greve dos caminhoneiros estava prevista, ou está prevista ainda, segundo o sindicato da categoria, para o próximo dia 1º de fevereiro. Mas, antecipando a isso, o governo federal divulgou a nova tabela de preço mínima para fretes no país, através da NTT. Veja. O aumento médio que já está em vigor varia de 2,34% a 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação.
É a tabela de frete que define o custo mínimo do transporte de cargas, um valor que procura atender o transportador nos gastos e na manutenção do caminhão para que possa trabalhar e prestar um serviço de qualidade. A atualização é calculada com base no preço do óleo diesel, pedágios e na inflação do período. O cálculo das tabelas do piso mínimo é feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. A tabela de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas era uma antiga reivindicação dos caminhoneiros e foi criada em 2018. Quem contrate o frete também tem que estar praticando esta metodologia, pois aí está a dignidade do ganho do caminhoneiro autônomo. Pela nova lei, os valores do frete devem ser reajustados a cada 6 meses, em janeiro e julho. Com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo desse período. Outra antiga reivindicação dos transportadores foi atendida agora pelo governo Bolsonaro. A tarifa de importação de pneus será zerada, uma conquista da categoria anunciada via internet pelo presidente. A tarifa de importação de pneus, que interessa aos caminhoneiros, é em torno de 16%. Conversei com o Paulo Guedes, vamos zerar. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Por isso, não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós vamos para um rápido intervalo com imagens de Erechim na sua tela. O Bom Dia Notícias volta já. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui.
Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo certo. Vamos aos destaques da coluna aqui na tela. Olha, tá aí, ó. Vivemos um tempo... Pode falar. Pedi desculpa a ti aqui. Tão acostumado... Foi colocar Rodrigo Finardi, eu acho que o Everton, na hora de diagramar, tão acostumado. Eu vou te dizer que essa coluna teve... participação do Leandro. Essa é uma foto do Leandro. Inclusive no site está Leandro. Tá. Aqui eu vi te peço desculpa, Leandro, mas eu digo que essa foto foi o Leandro foi fazer a cobertura do evento da CODERA, Conselho de Desenvolvimento da Erechim, na última quarta-feira. Quarta-feira. E captou essa imagem do prefeito que entrou e o prefeito que saiu, né? Polis e Schmidt. Então, peço desculpa, mas lá no site está tudo certo.
Olha, e o destaque dessa foto é: vivemos um tempo de muita raiva, precisamos de união e esforço de todos. De quem é essa frase, Rodrigo? Essa frase é do Poli no seu discurso lá no CODER. Que é um momento, a gente vê nos extremos tudo, e ele diz que essa questão de raiva não adianta para nada, que hoje nós somos união e esforço, deixar a política de lado. E eu lembrei de uma frase que eu cunhei lá atrás, que Erechim, a eleição nunca acaba, cara, isso acaba prejudicando o desenvolvimento do município. Então, nesse tom, ele dá pedindo que todos se unam para Erechim crescer, e que o executivo ele tem um apoio incondicional às ações do CODER. Outro lado, porque recentemente eu aproveitei que eu tinha falado com o Schmidt recentemente, que eu perguntei para ele o que ele estava fazendo agora que não precisava mais para a prefeitura, que acabou o mandato. Ele disse assim: estou trabalhando muito, estou em casa, como disse assim, por enquanto apenas com pequenos consertos domiciliares e cuidados com a saúde, que eu não tinha tempo a cuidar antes, ele disse, né? Aí eu peguei essa frase dele, com a ida dele lá no CODER, eu perguntei assim, ninguém sabe o futuro político dele. Eu acho que dizem que ele quer concorrer a deputado estadual, mas ele não confirma. Mas ele foi num evento público de representatividade empresarial, então tem que aguardar, né? Então ele deixou de lado um pouco o seu trabalho com os pequenos conselhos domiciliares e esteve lá. Então fica uma questão no ar: o que ele vai fazer na eleição de 2022? O resultado nas urnas do ex-prefeito Eloy Zanella pode assustar os outros prefeitos nas eleições? Pode e deve servir como alerta, né? Pode e deve servir como alerta, entendeu? Porque a gente nunca pode rasgar a história de ninguém, mas ao mesmo tempo a história não elege ninguém. Tem que trabalhar cada tempo a seu tempo. O Dr. Jorge Lisboa Gueus sempre diz que eleição é que nem parto, tem hora, né? Então não adianta isso te dar condições para te se lançar como candidato. Mas se tu não trabalhar no período eleitoral, no período que antecede, a chance de insucesso é muito grande. Bom, vamos a outros destaques da coluna de hoje. Aqui, mais aqui no meio da coluna, a gente destaca que a maneira de se comunicar mudou. Eu venho acompanhando a comunicação da prefeitura, que tem uma equipe até menor que do antigo governo, e a gente vê que tem uma aceleração, é mais em tempo real, é melhor a divulgação do atual governo que do governo passado. Eu acho que um dos grandes problemas do governo passado também foi a comunicação. Mas, diante disso que eu fiz a conta, tinha quase 50 matérias em 20 dias que eles mandaram, fui contar. Então, é uma produção boa, porque tem outros afazeres da comunicação, além de produzir matéria, mas também depende da percepção do gestor a importância da comunicação. O Poli tem uma percepção da comunicação mais importante, é muito importante, que o Schmidt não tinha. Isso tenho muito claro para mim, que é a área que nós atuamos e acompanho o perfil de cada um, mas não é apenas divulgar, é como divulgar, que esse eu também lanço um desafio. Nós tivemos alguns ruídos, algumas informações nesse início de governo, porque isso é para evitar ruídos de comunicação, né? E para quem vive de imagem, o ruído que vem de dentro do setor público é muito ruim para correr atrás depois, né? Então, eu acho que está melhor, mas tem que evitar alguns ruídos, tipo aquela matéria de afogadilho, sem analisar posterior o que vai acontecer. Isso já aconteceu em 2, 3 informações que eu vi, por exemplo, né? Faltando alguma informação dentro que pode deturpar um pouco o que realmente é o que está acontecendo. E empresários querem mais a ação do senador Heisen. Olha, o Heisen foi um cara sempre muito atuante aqui na região. Desde a época da Cotrelo, ele tinha apoio dos grandes agricultores da região. Ele sempre foi muito forte e presente aqui, até se eleger, né? Um grupo de empresários, muitos desses que estavam lá na CODER, onde tu acompanhou, estão reclamando que ele veio aqui, fez um belo discurso, se elegeu senador da República pelo Estado, só temos 3, né? E que as suas propostas, por enquanto, não são nada do papel. Quais as 2 grandes propostas deles? Nós temos um braço da ferrovia Norte-Sul, que ela não vai contemplar Erechim, mas tu pode fazer um braço da onde ela passasse, aqui em Frederico, né, até Erechim. Por quê? Para escoar a produção. Grãos, principalmente, que chega até o FAR, que é importante, que é a maior empresa de biodiesel do Brasil hoje, sai, então pode baratear os custos para o empresariado e é rápido, né? E outra questão que ele falou muito transbrasiliana, e a gente viu que parou de falar transbrasiliano. Então os empresários estão cobrando algumas respostas e ações mais concretas que saem do papel e do discurso. Muito bem, olha, nós temos outros destaques. Vou fazer lá daquele lado lá. Líder de governo é oficializado. Sabe que
Nós escrevemos aqui isso, né? Que ia ser o FIFO parede, coisa e tal, e na manhã de ontem, então, foi entregue um ofício, o prefeito Poli entregou oficializando. Por quê? Por que não oficializou antes? Eu não sabia que era ele, porque não teve uma sessão, né? E a sessão, próxima segunda-feira, com pautas importantes para o município, terá 5 ou 6 projetos que serem votados, e ali ele vai botar na prática o que é o líder do governo. O líder do governo tem que defender os projetos do Executivo. E o trabalho do governo também tem a ver com a postura que a oposição adota no decorrer do mandato. Mais firme, com mais informação. Então, segunda-feira terá uma sessão extraordinária, que teremos vários projetos importantes. É uma maneira de sentir como é que será a atuação. Ele já foi suplente de vereador na última gestão, então ele não é cru nas lidas do Legislativo, mas o líder do governo tem um trabalho um pouco mais firme, em defesa. Ele tem que, além de ter essa ligação com o Executivo, ele precisa municiar todos os demais seus colegas, porque tu nota que quando tem um projeto polêmico, na hora de se inscreverem para falar, os vereadores eles ficam olhando no painel, um aperta aqui, um aperta ali, para um falar depois do outro. Vai na oposição, vai na situação, aí o último deixa para fechar, para responder os outros. Então tem todo um joguinho que acontece, né? Mas é importante para o vereador que ele acaba aprendendo, na sua essência, o que é possível dentro do Executivo. Então, o líder do governo tem essa... Acredito que ele e o Hélio Dalzotto irão intercalar essa função ao longo dos 4 anos. Muito bem, vamos voltar para cá, para essa parte de cima da coluna, que o destaque, olha, os olhos do prefeito nem sempre são dele. E daí tem outros destaques aqui. O que você traz aqui nesse espaço? É o mesmo texto explicando. Por que eu quis dizer isso? Conversando com algumas pessoas do meio político, acredito que o ex-prefeito Schmidt teve o mesmo problema que o ex-prefeito Lois Anello. E vou explicar por que isso acontece. Tu tocou antes nos dois, era coincidente, então agora estou indo nesse assunto. O Schmidt ele teve sempre um perfil populista. Esse mandato foi diferente dele. Foi muito mais Anello que o próprio Schmidt, pela sua história política. As pessoas reclamavam a falta da presença dele nos bairros, nas questões. Então, quem que era a ponta de lança dele? O que os secretários diziam. E, através do que os secretários diziam, ele repassava para a imprensa, em discurso de algum evento, alguma coisa. Só que, nem sempre o que o secretário fala é verdade. Então, às vezes ele passa uma informação errada, porque acreditou que normalmente o secretário é que já é os olhos do prefeito, né? Por isso que tem secretário para cada área. Então, muitas vezes ele passa uma informação errada. Por que eu digo a semelhança do Schmidt, do Zanello? Em 2004, Eloy Zanello ia concorrer à reeleição, resolveu concorrer à reeleição, porque foi forçado, tinha 3 candidaturas de oposição, tinha o Schmidt, tinha o Antônio Nexaime e tinha o Hélio Espanhol. E ele, aquela conta que a direita faz 30%, deu certo, a estratégia deu certo e venceu para o seu 4º mandato. Ele ganhou, e quando retornou, eu fui fazer uma entrevista exclusiva com ele, lá no gabinete do prefeito, e criou uma crise no próprio governo dele. Mas ele sempre foi muito autêntico, ele diz assim, a menina dos olhos do mandato era o PROET, aquele programa de educação em tempo integral, muito forte, se investiu, uniforme, criança. A primeira coisa que ele me disse, porque eu digo quando o secretário passa uma coisa que é o que não é. Eu não sei se o PROET é um projeto ou só uma recriação. Criticando o seu próximo governo, dizendo que secretários talvez teriam passado informações erradas. E como ele foi à reeleição, e falou outras coisas, ele sentiu no dia a dia, buscando os votos, o que passavam para ele, que ele também é mais um burocrata de gabinete que está na rua, que tinha mentido para ele. Será que o Polis vai ter esse problema? O Polis anda muito. O Polis não é de gabinete, ele é de rua. Então, se um secretário mente para ele, ele vai saber. Ele pagou um preço na última eleição, por acordos políticos, manteve alguns cargos que não deram resultado a alguns secretários, e não acredito que ele faça isso agora. Senão, não vai ficar na mesma coisa, vai divulgar coisas que os secretários dizem que nem sempre é verdade, como aconteceu com a Eloy Zanello e com o Luiz Schmidt. Também, nós temos aqui o último destaque da coluna de hoje, o Alto Uruguai, eterna região de cabos eleitorais. Até quando? Essa é uma bandeira, conversando com o nosso diretor, que a gente já fez na outra eleição, e vamos começar mais cedo esse ano. Por que mais cedo? É inadmissível que, hoje em dia, estou fazendo um trabalho que vai demorar muito para ficar pronto, mas vai ficar.
que é o seguinte: eu estou pegando os 31 deputados federais, todas as emendas parlamentares que eles tiveram direito e para quem eles encaminharam. Tu vai ver que os deputados federais que não são daqui, e é natural, a sua região é muito mais bem atendida que o Alto Uruguai. O Alto Uruguai são migalhas para pegar o apoio de um prefeito, de um vereador e fazer os votinhos para garantir a eleição. E nós vamos se contentando com isso sempre. Por isso que eu digo, nós somos especialistas em cabos eleitorais, não em candidatos nossos. Ou é por um acaso, daí eu questiono, será que é por um acaso que o Alto Uruguai é a região do estado com o maior número de municípios sem acesso asfáltico, quase um terço dos municípios, 11? Não é. Isso é falta de representação política. Então, está na hora também, e não é só culpa dos políticos. Aí é que está a questão, o X da questão. Muitas regiões onde tem deputados federais e estaduais, as entidades representativas se posicionam favoráveis à campanha de votar em candidatos locais. Chapecó é um exemplo. Chapecó tem 2, 3, nem sei quantos, mas é um monte. Só que tu vai para o interior, todos os municípios têm acesso ao asfáltico. Eles têm o escritório do Estado ali, do Oeste. Eles têm órgãos fortes federais ali. Nós temos aonde? Passo Fundo para lá. Aqui nós não conseguimos todo o nosso serviço eletivo. A gente se contenta muito com migalhas. Então não adianta, como aconteceu na última eleição, eu publiquei que alguns municípios, polos daqui, Santa Catarina, tinham campanhas fortes para votar em seus candidatos. E algumas entidades se uniram, fizeram, digo aqui, pessoal, não se repita, no afogadilho, na antevéspera da eleição, um apoio a candidaturas locais, mas não é assim que se faz. Tu tem que botar a mão na massa e os presidentes têm que ir na mídia e falar da importância. Não fazer esse corpo mole, às vezes, porque tem um parente que é lá de Lajeado, tem outro que é lá de não sei aonde, acaba prejudicando os nossos. Depois, quando tu precisa do apoio dessas pessoas, tu não consegue. Temos exemplo prático aí de uma busca de recursos que abriu em Brasília agora para máquinas. Os deputados nossos da região não quiseram. Teve um secretário que teve que ir através de uma deputada federal de Lages para encaminhar o projeto em Brasília. Inadmissível isso, cara. Inadmissível. As entidades, então, se o CODER juntou tantas, eu sei que ela está começando, que tem as suas funções, mas não pode estar fora do radar essa questão da representatividade. Senão, nós vamos ficar sempre reclamando, senão, nós vamos continuar cada vez mais especialistas em cabos eleitorais e vamos ter nossos problemas de energia, a falta do trem, que eu falei antes, a Transbrasiliana, que está no papel há 170 anos, mais ou menos, que não sai. Teremos um contrato de água e esgoto não tão bom, infraestrutura, principalmente fala, recursos para a saúde são menores, não esses carimbados que vêm de acordo com... Porque a pandemia é uma exceção dos recursos que veio, não vai vir para sempre esses recursos. Então, eu vejo que essa discussão tem que começar cedo, as entidades têm que fazer partido da entidade, chegar num acordo da importância que é nós termos os nossos representantes. E o Bom Dia vai ter como bandeira. Ele definiu, a gente falou aqui no último dia dos debates, lembra, Leandro? Nós falamos que nós vamos ter uma bandeira. E uma das bandeiras do evento regional passa por... Tem várias ações, mas uma passa impreterivelmente para ter nossos representantes. Muito bem. Está aí os destaques da coluna Pente Fino. Muito obrigado, Finage. Até a próxima. Até a próxima. Até segunda. Até. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Ontem nós tivemos a realização do Seminário Regional de Turismo, um evento para falar do assunto, enfim, e apresentar, principalmente, uma ferramenta muito importante que vai ajudar a consolidar e a cada vez mais desenvolver esse segmento. Foi apresentado, então, o site Destinos do Norte Gaúcho, que é uma construção que já vem sendo feita durante muito tempo, e vai ser muito importante, muito útil isso, né? Apesar de a gente estar em meio a uma pandemia e o turismo ter sido um dos segmentos mais afetados e que continua sendo afetado, né, muito em função da restrição e do isolamento social,
mesmo assim, o trabalho que está sendo feito para desenvolver e consolidar essa estrutura turística é extremamente fundamental. Porque agora nós vamos ter um canal, uma página, um local onde a gente vai poder divulgar tudo o que acontece aqui na região, no Alto Uruguai, né? E um canal de acesso para pessoas, para o público fora daqui. Então, quando a gente quiser buscar e pensar o turismo, vai ter lá os roteiros, vai estar formatado o que fazer, aonde, como chegar lá, quer dizer, mostrando, detalhando, vai ter fotos, enfim. Uma maneira, utilizando as ferramentas de hoje, a internet, né, uma maneira muito prática e eu diria eficiente de a gente conseguir levar para o maior número de pessoas possíveis aquilo que nós temos de melhor quando o assunto é turismo. E nós temos muitas coisas aqui. A região, obviamente, tem que se estruturar ainda mais, tem que construir uma rede que venda esse turismo para fora do país, começando pelo turismo regional, que ele já acontece internamente, pelas pessoas conhecerem, mas que isso se torne efetivamente uma indústria, e é uma indústria limpa, que gera muitos empregos, traz muitas divisas, muitos recursos para dentro e fomenta toda uma cadeia, gerando, enfim, fomenta os mais diferentes segmentos de uma sociedade. Então, é uma excelente iniciativa e que vai contribuir sobremaneira para que a gente cada vez mais estruture o turismo na região e faça desse setor um importante segmento que consiga aí atrair pessoas e principalmente gerar bem-estar, empregos, renda e boa qualidade de vida, porque o turismo afeta a todos, as pessoas que vêm aproveitar o turismo e também a comunidade local e regional. Então agora, obviamente, a gente vai passar por um ano ainda com muitas dificuldades nesse quesito, nessa questão, até não se normalizar a situação em função da pandemia, mas mesmo assim, esse trabalho vem sendo feito, extremamente relevante, e quando as coisas estiverem se encaminhando para uma certa normalidade, nós vamos ter já uma estrutura pronta, uma estrutura capaz de levar para divulgar para o Brasil inteiro tudo que nós temos de bom aqui na região quando o assunto é turismo. E tem muitas coisas a serem divulgadas. Um bom final de semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Você viu ao vivo às 10h30 da manhã e revê agora no Bom Dia Notícias. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição desta sexta-feira que traz na capa um importante desenvolvimento aqui para a nossa região, o turismo local, né, para que os destinos do Norte Gaúcho entrem de vez no mapa. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre vivemos um tempo de muita raiva, precisamos de união e esforço de todos. Página 3, para que os destinos do Norte Gaúcho entrem de vez no mapa, foi feito o primeiro seminário de turismo regional. Página 4 tem colunistas de opinião e na 5, as vítimas da Covid-19, mais de 80% dos municípios da R16 já registraram óbito. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, o professor apresenta dicas para o segundo dia de provas do Enem, que deve acontecer neste fim de semana. Na página 8, um atraso no projeto da ponte preocupa prefeito, principalmente lá em Campinas do Sul. E na página 9, o município de Estação inicia a imunização contra a Covid-19. Tem os classificados do Bom Dia, você confere também o caderno de variedades e a Brigada Militar.
esteve aí entregando importantes viaturas, né? Importante reforço, que são as viaturas semi-blindadas, mas infelizmente a nossa região ficou de fora dessa lista. Na contracapa do Bom Dia, destaque para o futsal, o Atlântico, que apresentou o elenco para a temporada 2021. Obrigado, Natan. Vamos agora com a Tayane do Carmo, que traz as informações da previsão do tempo para a gente. A chuva deve continuar ao longo desse fim de semana e no início da semana também aqui na nossa região. Veja. Olá, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta sexta-feira, o tempo prossegue com pancadas de chuva em praticamente todas as cidades. Isso acontece devido à predominância de uma frente fria que ainda está atuando sobre o Brasil e, consequentemente, de ventos fortes que vêm aqui para o nosso estado. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 17 graus, a máxima de 25 e pode chover cerca de 12 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 60%. No município de Erval Grande, a mínima será de 17 graus e a máxima de 24. E já no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 18 graus e a máxima de 26. Para mais informações sobre a previsão do tempo, você acompanha no site da TV Bom Dia. Chegou a hora do quadro Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane do Carmo entrevistou o presidente da ACIE, Fábio Vendrúsculo, e também o presidente da ACIE Jovem, Vanderlei Carminati. O principal assunto da conversa foi o CODER, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional, que está realizando uma série de atividades, como a gente viu antes no nosso telejornal, sobre governança colaborativa. Vamos entender melhor sobre isso, revendo juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre o Conselho de Desenvolvimento aqui de Erechim, o CODER. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos dois membros do Conselho, que é o presidente da ACIE, o Fábio Vendrúsculo, e também o presidente da ACIE Jovem, Vanderlei Carminati, que já estão aqui conosco. Cumprimento então aqui o presidente, o Fábio Vendrúsculo, seja muito bem-vindo, e também o presidente da ACIE Jovem, Vanderlei Carminati. Boa noite quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento, uma alegria muito grande poder estar aqui e falar um pouquinho desse projeto maravilhoso aí que a gente está pondo em prática na nossa cidade. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Então, para nós iniciarmos, presidente, o Conselho de Desenvolvimento aqui de Erechim, ele já está em andamento desde o ano passado, né? E ontem foi, inclusive, o lançamento oficial. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse evento de ontem e quais são os principais objetivos do CODER. Então, há mais de um ano, as entidades percebendo a necessidade, sentindo a necessidade de ter um trabalho mais consistente, né, digamos assim, em trabalhar junto ao Poder Executivo Municipal, resolveu se organizar, né, então a gente chama de sociedade civil organizada, e buscar uns exemplos da onde tem esse projeto já em andamento e tentar colocá-lo em prática aqui na nossa cidade. Fomos até Maringá, onde temos um case muito bem sucedido lá, e começamos a copiar algumas coisas, né? Isso foi lá em novembro de 2019. Em 2020 a pandemia nos retrai um pouco, nos atrasa os projetos e a gente fica trabalhando meio online, meio virtual, meio presencial, mas enfim, a gente conseguiu se adequar, né? Evoluímos no governo passado, em novembro, em conversas com então, o ex-presidente Schmidt e seu secretariado. Fomos fazendo apresentações, envolvendo a comunidade e tal, mostrando como é que funciona o projeto. E agora, então, a gente teve ontem à noite, né, uma palestra magna, onde o consultor, né, juntamente com a sua colega Márcia Santillo, o consultor Silvio Barros, palestrou tudo que tem de novidade em gestão pública, né? Então, o CODER ele vem como uma ferramenta de auxílio à gestão pública. Tem diversas áreas que a gente pode atuar. É bom lembrar que nós não somos nada contra, a gente quer abraçar o poder público e construir
o que a gente acha ideal para a nossa cidade para 10, 15, 20, 30 anos. Senhor Carminati, e aqui em Erechim, como que vai se dar essa implantação do Conselho, que já está, na verdade, em andamento, né? Bom, é bem colocado pelo Fábio, na verdade, desde o ano passado que a gente iniciou esse trabalho, né? Eu acho que o primeiro passo que se foi dado ali foi uma conversa, principalmente com todas as entidades. Hoje o CODER já, para ficar claro para todos também, o CODER não é mais uma instituição. Na verdade, o CODER, o Conselho, né, de Desenvolvimento, onde se uniu todas as entidades, ou pelo menos até o momento 18 entidades, das principais entidades aqui de Erechim. Então se iniciou essa formação, né? Eu acho que o principal objetivo aqui justamente é esse, né? A união de todos, né? Em prol de um objetivo maior, que é o desenvolvimento da nossa região. Então, o que acontece? A gente tem aí, ainda está aberta essa formação, ela não tem uma limitação, né, de quantidade de entidade ou instituições que podem participar, mas tem como objetivo estar próximo nessas tomadas de decisões com os gestores públicos, né? E pelo visto aí a gente tem uma aceitação muito boa também. Ontem foi aquilo que o Fábio colocou, a palestra magna, né, que foi uma etapa, né, já concluída, né, e daqui para frente vai se colocar em prática, vai se desenvolver as câmaras formadas, né, para ações, né, juntamente às instituições. Então acho que a gente está num caminho bem bacana. Acho que a gente já tem aí um histórico de 1 ano de trabalho, onde a gente não é simples, né, de colocar isso em prática, porque existe uma parte burocrática também, né, legal de se colocar para essa instituição realmente estar né, atuante, né. Então, basicamente, assim, ela já está formada com essas 18 instituições, né. Senhor Fábio, como comentava antes conosco aqui, o Conselho se coloca como um parceiro da administração pública. Como que vai funcionar? Como é que vai se dar essa parceria? Olha, primeiramente, para ela acontecer, o poder público tem que nos aceitar, né? Tem que dizer, não, realmente esse projeto que vocês nos apresentam é de extrema importância e relevância para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, esse é o primeiro passo. E esse passo já foi dado, nós temos esse compromisso, né? Esse novo formato, então. E agora, como o Carminati falou, nós, após essa palestra magna que tivemos, a gente já no início de fevereiro constitui as câmaras temáticas, né, que assim que a gente vai chamar. Nós vamos elencar 5, 6 assuntos, né, importantíssimos para nosso município. Então nós vamos falar de desenvolvimento, planejamento, saúde, mobilidade urbana, saneamento, né, os principais que norteiam uma cidade. E aí a sociedade civil organizada, que é composta pelo CODER, juntamente com secretários e executivo e vereadores, inclusive, né, vão traçar o planejamento, né? Definidas as ações, é posta em prática. Então, fica fácil, porque se acertarmos, o executivo acertou, leva as honrarias, né? O prefeito vai ser nosso presidente de honra, já é o presidente de honra do CODER, né? E se errarmos, o prefeito tem que ser blindado, porque a decisão foi da sociedade. Então, é uma fórmula diferente da sociedade ver as coisas, participar, e para o gestor público também fica fácil, né? Porque ele tira um peso enorme das suas costas. Aquela ação, aquele investimento, aquele assunto, ele é decidido não só por uma equipe, mas sim por um planejamento maior, mais aprofundado. Senhor Carminati, o senhor Fábio já comentava também a respeito dos próximos passos. Lançado oficialmente ontem, né? Quais são os próximos passos agora para o CODER colocar os seus planos, os seus projetos? Bom, a formação das câmaras temáticas, né? Onde vai envolver instituições, pessoas qualificadas tecnicamente, também isso é importante ressaltar, né? Para cada uma dessas câmaras, né? Então a gente já tem 2, né, que já estão formadas, que é a parte jurídica, que foi necessário nesse primeiro momento para poder organizar, a parte de comunicação também, e entre outras demais que a gente precisa construir e formar, né? É por isso que também a gente contratou, né, o CODER contratou uma consultoria
desses profissionais de Maringá, que têm uma experiência, uma expertise, e hoje eles prestam consultoria para o Brasil todo, com esse objetivo, dessa formação, né, da governança, né, para essa instituição. Então, agora o próximo passo é constituir as próximas câmaras temáticas, aonde a gente está envolvendo não somente a questão das instituições, mas principalmente também do nosso órgão público, né, onde inclusive o prefeito já se disponibilizou e direcionou para que cada setor aqui possa estar envolvido também, né, juntamente com as câmaras temáticas para essa tomada de decisão, para esses planejamentos. Então, o próximo passo agora é esse, né? Então, a gente teve a primeira etapa, que foi de mobilização, e agora a gente vai para a segunda etapa, que é a formação, né, das câmaras temáticas para pôr em prática aí a execução desses projetos, né? Senhor Fábio, comentávamos antes até da entrevista, tem 18 entidades que fazem parte, mas outras pessoas também podem fazer. Como se dá esse processo para fazer parte? Sim, a plenária não está composta, então esse grupo ele iniciou o trabalho e agora, como eu falei inicialmente, a gente busca outras entidades, né? E ela pode ser de qualquer setor, qualquer segmento da sociedade aqui da nossa cidade. Talvez futuramente a gente vá trabalhar com região também. Talvez não, com certeza a gente vai ter um olhar forte para a região. Mas agora, no momento, então, a gente pode chamar aí clubes de serviço, maçonaria, nós podemos chamar os sindicatos laborais, patronais, os clubes recreativos. A sociedade toda deverá e precisa participar. É simples, só entrar em contato conosco, com a CIE, com o CDL, com o Sindilojas, com a OAB, com o IAB, eu não vou lembrar de todas as entidades, mas enfim, após a palestra de ontem, olha como é importante, a gente deve comunicar isso, né? Hoje pela manhã, uma manchete grande no jornal Bom Dia, tá? De parabéns ao jornal, né, por transmitir essa mensagem, né, aos leitores, né? Eu começo a receber ligações de pessoas interessadas querem saber como é que pode participar desse projeto. Então, eu tenho certeza que é um envolvimento grande da nossa sociedade, da nossa comunidade, e deveremos andar. Você comentou com o Carminati, estendendo um pouquinho, o nosso próximo trabalho é a formação das câmaras temáticas. Aí nós deveremos ter em torno de 90 a 120 dias para organizar, que esse é o planejamento de cada segmento, cada câmara, para daí trazer o planejamento e compilar, e aí focar nas ações e pôr em prática. Então, nós já chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu agradeço em nome da equipe a presença dos dois presidentes aqui, da CIE e também da CIE Jovem, e também por todos os esclarecimentos. E lembrando, claro, que as portas do Bom Dia estão abertas para recebê-los aqui. Muito obrigado, e a gente está à disposição também. Eu que agradeço a oportunidade e convido mais uma vez a sociedade de Erechim a fazer parte desse maravilhoso projeto que é o CODER. Muito obrigado a todos. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o prefeito de Erebango, Valmor Tomeleiro, a partir das 8 da noite aqui na TV Bom Dia. Não perca, tá bom? Gente, o Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, lembrar que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, um ótimo fim de semana e na próxima segunda-feira eu te encontro aqui na TV Bom Dia, às 8h30 da manhã, no Café Bom Dia, daí às 10h30 tem o Natan Bretenbach e ao meio-dia a gente se encontra aqui novamente com mais informações. Um bom fim de semana para você, tudo de bom e até segunda-feira.